Então, você viu que vai lançar um filme novo de zumbi, a continuação do 28 Dias Depois, que no caso agora é 28 anos depois, né? E esse filme ficou bem famoso na época, né? Em 2002, quando ele foi lançado. E também foi bastante comentado pelo look dele. É um filme que não tem no streaming, mas você acha fácil no streaming ou no YouTube também, se eu não me engano. E você pode ver que o filme parece um pouco diferente, porque ele foi gravado em 480p, o que na época já era uma resolução bem ruim. Mas tem um porquê disso. Não foi porque eles não tinham acesso às melhores câmeras na época. Até porque você pode ver que da metade pra frente do filme ele melhora bastante a qualidade. Mas eu vou te explicar por quê. Foi isso que Danny Boyle fez em 2002, em 28 Dias Depois, e agora, mais de 20 anos depois, ele tá voltando ao mesmo universo, mas dessa vez com iPhones no set. Eu já comentei isso no outro vídeo do iPhone, que eles estavam, né, gravando de fato não é o filme na íntegra, né, porque eles usaram muitas câmeras diferentes, mas várias cenas eles usaram iPhones. E vários deles. E como eu falei no início, o 28 Dias Depois, ele foi gravado numa qualidade que já não era a melhor na época. Será que é o vídeo do YouTube, enfim, a cópia que eu tenho, né? E não, é intencional, por incrível que pareça. A imagem é granulada, com baixa nitidez e baixa resolução, aparentemente. Parece até uma filmagem caseira. Mas quando a gente para pra pensar, a gente se dá conta que essa estética é intencional, porque esse é o trabalho da direção de fotografia, afinal de contas, né? Eles usaram uma Canon XL1, que é uma câmera de documentários, assim, que meio pra época já não era das melhores, mas tem um porquê essa escolha. Sim, é 480p, é menos que HD, é bem menos que HD, justamente pra trazer essa cara crua, direta, realista, essa coisa mais documental. Essa pegada de meio found footage, meio Bruxa de Blair, assim. O objetivo era criar a sensação de que aquilo podia ter sido verdade. E para isso, a imagem tinha que parecer mais real do que bonita. Imagina tentar esvaziar Piccadilly Circus ou a Ponte de Londres para você poder pegar o take. Você pode ver que a marca registrada do filme, assim, a cena que geralmente a gente sempre vê, pelo menos recortes nos vídeos e tal, é aquela cena inicial que ele tá caminhando no centro de Londres vazio. E já deve ter se perguntado como é que eles fizeram isso. Será que era CG? Um dos motivos também porque eles utilizaram essa câmera da Canon é que ela era fácil de começar a rodar, ou seja, em poucos minutos você já tava rodando. Por lei, você só pode fechar o trânsito daquela parte ali, Piccadilly Circus, por só 2 minutos para filmar. Essa câmera foi essencial para eles conseguirem gravar. Você pode ver que aquela parte inicial parece que o Cillian Murphy tá caminhando, uma grande caminhada, enfim. Mas na verdade não, eles usaram 8 câmeras diferentes e cobriram vários ângulos de uma mesma cena que eles só podiam fazer uma vez. Era uma corrida contra o tempo e também um problema de produção, né? Mas eles conseguiram resolver isso com a escolha dessas câmeras também. Tudo faz parte do trabalho do diretor de foto, da escolha das câmeras e como ela vai funcionar dentro dessa produção. Com o orçamento que eles tinham e a linguagem que eles queriam atingir, eu acho que foi uma das melhores escolhas que eles puderam ter na hora. E de fato, o look do filme se diferencia. Vários takes que você pode ver que tem uma luz super desenhada, então não quer dizer que eles não se importaram com o resto. Inclusive, metade do filme, a outra parte do filme, quando eles vão pro interior, é toda filmada em filme, em película 35, né? Então, eles conseguiram, claro, como era no interior, eles podiam muito mais facilmente ter equipamentos grandes que demoravam para acertar, ao contrário de no meio de Londres, parando o trânsito, né? Também faz parte da linguagem, né? Não só por essas razões de produção, mas também o fato deles, enfim, querer tirar esse look de found footage e querer uma mudança no filme pra uma coisa como se as coisas de fato tivessem melhorado. Tipo, literalmente, além da qualidade. E acho que no fim das contas é isso. O filme atinge bem essa intenção de conseguir te passar alguma coisa com a cinematografia, né? Tipo, te passa uma sensação ser de um jeito, de baixa resolução, e depois melhorar em outro. E é exatamente isso que eles querem. A gente geralmente pensa em imagens belas, composições milimétricas, uma luz natural, perfeita, Roger Deakins. Mas a gente não pode esquecer que, acima de tudo, boa cinematografia é a que serve melhor a história, nem sempre a mais bonita de todas. E 28 Dias Depois é um filme sobre isolamento, medo, incerteza. Mesmo com a imagem feia, a luz muitas vezes acerta em cheio, como quando os feixes atravessam a janela, ou cenas mais quentes e acolhedoras com luz de vela em espaço fechado. Isso é cinematografia a serviço da história, e talvez por isso o filme tenha se tornado tão icônico. Avançando para 2025, Danny Boyle volta ao mesmo universo e iPhones. Mas por quê? Segundo o próprio diretor,
como eles filmaram em lugares bem isolados, na Inglaterra, no interior, ele permitiu que eles pudessem deixar o rastro mínimo nessa natureza, porque era para parecer uma natureza intocada. Então a ideia dele foi usar nessas partes alguns rigs bem mais móveis para que eles não interferissem nessa natureza sem deixar pegadas e rastros de produção. A ideia era mostrar paisagens que ficaram intocadas por 28 anos. E levar uma equipe inteira com câmeras gigantes destruiria um pouco essa sensação, né? Mas não foi uma limitação, foi uma escolha narrativa, o uso do iPhone. Assim como 480p naquela época. Claramente não é porque o iPhone grava numa resolução abaixo, não. A imagem não busca mais aquela sujeira do outro filme, mas sim leveza, agilidade. Capturar essa natureza e o mundo abandonado de vários ângulos. E mesmo assim o filme é visualmente forte. Eles usaram lentes de cinema adaptadas no iPhone, vários adaptadores, aqueles rigs com vários iPhones para fazer um efeito tipo Matrix, que você consegue quase um 360 de uma cena só. Então você consegue mover dentro das cenas, direções. Tudo isso para criar mais imersão e fazer o espectador se sentir dentro da imagem. Naquela época, essa cara de found footage era o mais próximo do real que a gente tem. E o que é mais real hoje em dia do que sentir aquele look de iPhone, né? E a questão novamente, não é qual equipamento você usa, mas como você usa ele. Como, por exemplo, uma produção de 75 milhões de dólares escolhendo utilizar iPhone em algumas cenas. Danny Boyle mesmo disse, você não sai impressionado com a resolução do cinema de Oppenheimer, dizendo, meu Deus, foi gravado em IMAX e não sei o quê. Você sai pensando no Cillian Murphy, no personagem, na história. E essa é a ideia, como eu venho falando, a tecnologia, câmeras, enfim, são ferramentas. E cinematografia boa é aquela que sabe como traduzir a história usando essas ferramentas. Como traduzir emoção em imagem. O primeiro filme fez parte da revolução digital. Mostrou que dava para contar a história com recursos acessíveis. O novo filme, querendo ou não, atualiza isso para 2025. Mostra que a estética pode ser híbrida, é tudo uma ferramenta. E a gente pode misturar rigs de 100 mil dólares com celulares no meio da floresta. Isso tem um peso simbólico enorme. Um dos filmes mais aguardados do ano, feito com o mesmo dispositivo que você tem no bolso. Eu acho que entre 28 dias e 28 anos, a lição continua a mesma. A melhor cinematografia nem sempre é mais bonita, e sim é aquela que te faz sentir alguma coisa e serve melhor a história. Então, esse foi o vídeo dessa semana. Eu tô tentando trazer um pouco de coisas de nerd de câmera que eu gosto, com algumas coisas de cinema, de curiosidade, são de equipamento, mas não só de equipamento, alguns vlogs, algumas coisas assim, e tô tentando variar para não ficar algo meio cansativo, e espero que vocês estejam gostando, tanto assim como eu, porque eu tô gostando de fazer, para mim tem sido bastante divertido, e é isso. Vejo vocês na próxima semana.